Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje vamos falar um pouco sobre RAD Server, o RAD Server que já está disponível para o Windows desde a versão XE8 do Delphi e do CBuilder e agora sendo disponibilizado também para Linux na próxima release do produto. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Esta é a nossa agenda de hoje e apenas gostaria de recordar que nos dois episódios anteriores, né, que está lá no nosso playlist, no primeiro deles nós aprendemos como preparar o ambiente Linux e como executar sua primeira aplicação Delphi lá no Linux. Né? Depois, no episódio anterior, nós falamos sobre DataSnap rodando em Linux, mostramos exemplos com FireDAC, conectando base de dados lá nativamente rodando em Linux, né? Está lá no playlist também. E aí hoje o assunto é o RAD Server, agora também sendo disponibilizado em Linux. Então, hoje nós vamos entender um pouco o que é o RAD Server e seus principais recursos, uma comparação do RAD Server com o DataSnap, é uma comparação natural, especialmente para aqueles que já estão desenvolvendo em DataSnap, né? As tecnologias que estão embarcadas no RAD Server e, finalmente, como iniciar com o RAD Server, licenciamento e demos. Então, o que é o RAD Server? Né? Então, o RAD Server ele não é simplesmente uma solução, senão é um conjunto de soluções, né? Para que você disponibilize rapidamente aplicativos com uma série de funcionalidades. Então, nós estamos falando de um container onde você disponibiliza as suas regras de negócio, o seu back-end, escrito em Delphi C++, para uma arquitetura baseada em serviços. Tá? O RAD Server ele é totalmente REST, né, baseado na arquitetura REST, então obviamente ele é stateless, né? Você não tem estado, você vai trabalhar no modelo REST e JSON. RAD Server é muito fácil de desenvolver, então na verdade você se preocupa somente com o core, né, com as regras do seu negócio. Você não se preocupa com a infraestrutura, como é que eu gerencio o usuário, como é que eu faço, por exemplo, notificações push para as aplicações mobile. Não, tudo está já integrado nas APIs do RAD Server, pronto para você usar. Basicamente você escreve seu código e ele será convertido em APIs no padrão REST, e isso é aceito por qualquer tecnologia. Né? Então essa é uma visão geral de como o RAD Server está organizado. Então você tem aqui a camada de aplicação, né, onde você hospeda a sua aplicação Delphi ou C++. Esta aplicação, essa camada de negócios, né, a camada intermediária, ela pode falar com dispositivos de internet das coisas, ela pode se conectar a serviços nas nuvens ou qualquer base de dados através do FireDAC. Então você tem aqui a camada de acesso a serviços e bases de dados, a repositórios em geral, ou Big Data, ou bases NoSQL, não importa. Tudo que você pode acessar em Delphi ou CBuilder está disponível também no RAD Server. E você tem a camada cliente, onde estão dispositivos, né, aplicações desktop, aplicações web ou aplicações mobile, não importa em que tecnologia, porque nós estamos falando de uma tecnologia standard, REST e JSON. Então esse é o desenho conceitual, né, do RAD Server. Em termos de recursos, então, primeiro, desenvolvimento multicamadas facilitado. Basicamente, você vai desenvolver lá o seu código, né, o seu pacote. Na verdade, em termos mais técnicos, isso é um ABPL, o resultado final da sua aplicação é um ABPL, que você vai hospedar no RAD Server. Tá? E essa ABPL, essa sua aplicação, esses seus métodos têm acesso a base de dados ou qualquer outro serviço que esteja disponível na nuvem. Então, com o RAD Server, você consegue rapidamente criar as aplicações ou criar um back-end para suas aplicações desktop, web ou mobile, seja Delphi ou C++. Né? Também ele te entrega pronto um portal de gerenciamento das APIs, então ou um Analytics, né? Que permite que você tenha uma visão mais gerencial de, por exemplo, das APIs que estão sendo utilizadas, de quais são os usuários que estão requisitando as APIs, em que momento elas são mais utilizadas. Então tudo isso está disponível no console do RAD Server, que já é pronto, já vem pronto para você. Tá? Você pode hospedar o RAD Server
no seu servidor local, na sua rede, né? Ou no servidor que você mantenha em qualquer infraestrutura aí nas nuvens, ou ainda em serviços tradicionais de nuvem, como o Amazon, como a Azure, ou Rackspace, ou qualquer outro. Tá? Não há nenhuma restrição. Tá? O seu código, Delphi ou C++, ele vai então ser convertido em APIs REST e JSON, né? Estando disponíveis para qualquer aplicação cliente. Tá? E novamente o RAD Server pode se conectar a qualquer banco de dados corporativo, serviços em nuvens, dispositivos IoT. Na verdade, todos os recursos de conectividade que você tem lá no Delphi estão também disponíveis no RAD Server. Tá? Ele também tem uma coleção de serviços já integrados que estão prontos para uso. Por exemplo, Push Notification. Tá? Você tem serviços através do Beacon Fence de rastreamento e localização dos usuários. Você já tem integrado também o gerenciamento dos usuários, integração também com serviços de LDAP, como Active Directory, por exemplo. Tá? Falando um pouco do RAD Server, se comparado ao DataSnap, a grande diferença entre os dois é que o RAD Server traz um conjunto de serviços já pronto para usar. Basicamente, você carrega seus módulos, ou então a lógica de negócio, e você tem lá um monte de serviços já pronto para usar e gerenciamento da sua aplicação pronto para usar, como Analytics, como gerenciamento dos usuários, tudo integrado. No DataSnap, você constrói tudo isso, né, desde o zero, a partir do SDK que o DataSnap fornece. Então, essa é a principal diferença entre os dois. O RAD Server traz uma série de serviços interessantes e vai trazer cada vez mais serviços prontos para que você utilize na sua aplicação. Tá? Então, um pouco mais de detalhes das tecnologias que fazem parte do RAD Server. Tá? Você tem a publicação de APIs, esse é o serviço mais básico, né, que ele fornece. Então, você tem a sua lógica de negócios convertida em APIs REST e JSON, acessível por qualquer plataforma. Isso aqui pode conectar um banco de dados ou um serviço em nuvem ou qualquer outra coisa. Você tem geolocalização, então o Beacon Fence é parte do RAD Server. O Beacon Fence oferece mapeamento de GPS indoor. Né? Então, você consegue, pensando numa aplicação mobile, ter rastreabilidade de usuários via a tecnologia de GPS indoor. Isso é parte também do RAD Server. Você pode equipar a sua aplicação mobile com geolocalização indoor. Isso aqui é um editor de mapas, tá? É parte do produto, ele importa um mapa que uma planta baixa e você consegue dizer, por exemplo, onde existem beacons, tá? Dentro dessa, fazendo aqui a cobertura dessa área, né? E este mapa vai indicar por onde o usuário aqui está passando, seja um escritório, um hospital, uma indústria. Então você tem total controle, né, de deslocamento do usuário ou controle de acesso, etc. Via esta tecnologia. Tá? Esse é o Beacon Fence, é parte do RAD Server. Além de conexão, para IoT. Então, imagine que você tem uma necessidade onde um dispositivo, né, de IoT, qualquer que seja ele, um sensor, um relógio inteligente, um beacon, vai captar uma informação, mas isso está ocorrendo lá na ponta, ou seja, o RAD Server está lá no seu serviço na nuvem, né? Mas eu tenho um depósito, por exemplo, onde lá eu tenho um medidor de temperatura e ele está integrado com o meu sistema. Então, eu consigo, com o RAD Server, através dos Sync Points, capturar essa informação lá na ponta, né? Então ele tem a habilidade via Bluetooth de ouvir um sem número de sensores aí que estão disponíveis no mercado. Você vai encontrar lá na biblioteca de dispositivos Bluetooth do Delphi um monte, né? Uma série de dispositivos que você pode conectar automaticamente e outros que você pode também programar essa conexão, né? Se não houver ali um componente pronto. E eu conseguiria, por exemplo, ouvir um beacon, né? Receber a informação de um beacon ou de um sensor de temperatura via Bluetooth que está lá no meu depósito. Ele vai capturar aqui via o Sync Point essa informação e vai atualizar essa informação no meu RAD Server. Tá? E aí isso se transforma no endpoint que está disponível para todos os usuários acessarem. Então você toma a informação de um device e publica via RAD Server essa informação em tempo real. Tá? Isso é o Sync Point. Muito bem, uma dúvida comum, né, da maioria dos usuários é como é que eu inicio com o RAD Server. Então, eu preciso de uma licença, comprar uma licença para desenvolver? Não. O Delphi e o CBuilder, a partir da edição Enterprise, já traz tudo que você precisa para desenvolver para o RAD Server. Lá tem um servidor de teste,
né, que suporta até 5 usuários. Lá tem um console, lá tem tudo que você precisa para desenvolvimento. Então a criação da aplicação você faz com o que já está lá, já é parte do seu Delphi, do seu CBuilder, não você precisa instalar mais nada. Né? Você vai usar esse servidor de teste tanto para testar localmente ou até para fazer um deploy com um limite de 5 usuários. Você só necessita de uma licença do RAD7 na implantação da solução. Né? Então é o mesmo conceito de quando você vende uma aplicação com um banco de dados e o cliente necessita lá de uma licença do banco de dados, por exemplo, um SQL Server, um Oracle, você tem a licença do RAD7 no deployment, né? Na implantação lá no seu usuário final, ou se você for suportar a aplicação você mesmo. Então, digamos que você vai vender essa aplicação por usuário, né, para o seu usuário final. Né, você vai ser o hosting da aplicação. Inclusive, a release do RAD7 que sai agora, né, com o Delphi compilando para Linux, vai suportar o conceito de multi-tenancy, que é a habilidade de suportar múltiplas configurações do mesmo servidor. Então eu posso ter distintas bases de dados, distintos usuários, né? E aí você poderia suportar vários clientes simultaneamente, clientes do ponto de vista de empresas contratantes, né? não usuários finais, porque você consegue dividir a informação de cada um adequadamente. Então o RAD-Server ele é licenciado ou por usuário ou por servidor. Você tem um licenciamento por número de usuários limitados. Você pode dizer, eu preciso de um servidor com 10 usuários, isso é tudo que eu preciso. Ou mais comumente, existe uma licença que é o Site License que tem usuários ilimitados. Então, um servidor com usuários ilimitados. Esse é o formato de licenciamento do RAD-Server. Ok? Vamos lá, vou explorar um pouco o RAD-Server, tá? A partir lá do Delphi, né? Executando em Windows, tá? E para que vocês entendam um pouco melhor de como está organizada a tecnologia do RAD-Server. Bem, estamos aqui na ideia do RADStudio. Tudo o que nós vamos fazer é suportado tanto por Delphi, Objective Pascal, como por C++, né, dentro do C++ Builder. Então, todos os exemplos exatamente iguais podem ser desenvolvidos tanto em Delphi quanto C++. Eu vou começar aqui utilizando o Delphi. Então vamos iniciar pela criação de um primeiro projeto, né, que compreender a estrutura do RAD-Server. Bem, quais são as peças que compõem aí o RAD-Server? Né? Então, quando você for efetivamente fazer o deploy da sua aplicação, você vai hospedar, né, a infraestrutura do RAD-Server ou no IIS ou no Apache, né, num servidor de real, que é onde você vai ter a melhor escalabilidade possível. Porém, durante o desenvolvimento, o RAD-Server traz um servidor de desenvolvimento que simplifica muito o seu trabalho, porque aí você tem debug todo integrado, muito fácil de trabalhar. Né, como se tudo estivesse local aqui, apesar de estarem rodando em contextos diferentes, né, com o RAD-Server executando a sua aplicação e o cliente consumindo essa aplicação. Então a infraestrutura do RAD-Server está disponível aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui a instalação do meu Delphi, né? Então lá no instalador, na pasta onde o seu Delphi está instalado, você tem lá no bin os binários do RAD-Server, tá? Então, aqui, o servidor de desenvolvimento e o console, onde estão as estatísticas, né, para que você possa entender o que é que está acontecendo com a sua aplicação. Esses binários estão disponíveis lá no bin do seu Delphi, aqui em versão 32 bits e lá no 64 em versão 64 bits. Então, esses caras, né, o servidor de desenvolvimento, console para desenvolvimento e o console de gerenciamento, onde você pode criar usuários, testar, por exemplo, notificações push, são estão lá no bin do Delphi. E não são esses caras que você vai fazer o deployment, esses caras são para desenvolvimento. O deployment você vai ter acesso a partir do momento que você tem uma licença final do RAD-Server. Mas, para simplificar, eu adicionei um atalho aqui em Tools, para esses caras. Então aqui a gente tem um atalho para o servidor de desenvolvimento, para o console e para o gerenciamento das chamadas do RAD-Server, onde você pode configurar usuários, etc. Ok? Então, como é que eu começo um projeto? Né? Então eu vou ativar aqui o meu RAD-Server, tá? Local, ok? Já está ativo aqui. Você pode ver que aqui ele carregou, né, esse log aqui está mostrando que ele carregou alguns recursos. Que recursos são esses? São os serviços que já estão
previamente desenvolvidos para o RAD Server, né? Então você tem aqui, por exemplo, controle de usuários, grupos, os aplicativos que estão instalados, push notification, né? Infraestrutura para envio de push, os edge modules, que são os caras que permitem você interagir com IoT aqui dentro do RAD Server. Então, esse cara está carregando aqui a infraestrutura do RAD Server, né? Quando você instala ou configura o RAD Server pela primeira vez, ele vai gerar um database que é onde estão esses controles e estatísticas, onde estão os usuários, né? Então é um wizard que gera esse database, é bastante simples, mas o resultado final é que você tem aqui um database, esse interbase, esse cara onde estão as configurações do seu projeto e toda a configuração de infraestrutura, e esse INI, que depois nós vamos tratar em mais detalhes, onde estão as configurações básicas do seu RAD Server. Então você pode ter múltiplos INIs e databases com instâncias diferentes do RAD Server em diferentes servidores, né? Então, esse é o console de desenvolvimento, esse é o servidor de desenvolvimento do RAD Server. O que são esses recursos que foram carregados? Ora, esses são BPLs. Tá? Então, o resultado final do seu desenvolvimento no Delphi C Builder, que você vai hospedar no RAD Server, é uma BPL gerada no Delphi ou no C++. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar a criar o nosso primeiro projeto para o RAD Server. Então, aqui, eu tenho aqui uma nova guia em MS, e aqui nós vamos criar o nosso primeiro package, né, para o RAD Server. Então, esse wizard do MS vai me levar à criação de um novo package. Eu posso criar uma package em branco ou uma package já com alguns recursos, né, que na verdade vai se traduzir aí numa espécie de um data module com um recurso, com exemplos já para que você compreenda como é que funciona. Então, vamos criar aqui já adicionando um primeiro recurso, né? Então, esse cara aqui vai ser o meu RAD Server sample, o meu primeiro exemplo aí, 101. Então, next, né? Endpoints. Quais são os endpoints que eu quero disponibilizar? Então, aqui é bastante importante. Como nós estamos falando de REST padrão, então sempre o REST, o protocolo em si do REST, se você for buscar a documentação, ele suporta alguns eventos padrões do HTTP, né, chamadas padrões do HTTP. Então você tem o get item, post, put item e delete item. Esses são os métodos padrões do HTTP. E com isso, ele sempre estará compatível com qualquer infraestrutura. Então, qualquer coisa, literalmente coisa, pode ser cliente do RAD Server, né? Isso inclui qualquer plataforma. Eu posso, por exemplo, fazer uma aplicação web usando um Angular JS que vai consumir via REST serviços que eu publiquei no RAD Server. Eu posso fazer, eventualmente, uma aplicação em Java, se eu gosto de sofrer bastante, e consumir serviços do RAD Server. Então, e por aí vai. Tudo é compatível porque é REST standard. Então nós vamos selecionar aqui todos os endpoints possíveis, né? Finish. O resultado disso é aqui uma classe, né, que leva o nome do recurso, esse é o nome que ele vai ser conhecido, né, externamente, tá? E os métodos já previamente definidos. Então você tem aqui a implementação de exemplo de um get item, um post, né, put item, delete item. Então essa é a infraestrutura básica de uma package. O resultado disso será uma package, ok? Que você vai distribuir dentro lá do container do RAD Server. Essa é como a coisa funciona, né? Então vamos brincar um pouco com isso daqui e entender como é que vai. Vamos lá. Não vou alterar nada nesse momento, tá? Nós vamos salvar esse projeto aqui. Criar aqui um RAD Server sample 101. Esse cara aqui vai ser o meu recurso principal, tá? Vamos lá, RAD Server sample 101. Então eu salvei a package, nós vamos executar lá, mas executar como? Muito bem, automaticamente, deixa eu fechar aqui o servidor que a gente tinha carregado manualmente, ele vai invocar o seu servidor de teste para que você possa testar a sua aplicação. Isso é automático. Mas como é que é automático? Bom, na verdade, então aqui em Run Parameters, você tem já previamente configurado para um package do MS que ele deve executar o MS Dev Server e passar a sua package como parâmetro. É isso que vai acontecer, né? Então nós vamos simplesmente executar esse projeto. Vou dar um Run. Ele vai carregar o meu servidor de testes, ele está ouvindo na porta 8080, ok?
vamos testar esse cara. Bom, testar onde? Posso testar diretamente no browser, porque é REST standard. Então tá lá, ó, ele está chamando um método version, na verdade é um dos recursos lá publicados, já automaticamente pelo RAD Server, está dando a versão desse servidor. Né? Mas eu tenho o meu recurso, que nós publicamos aqui, ó, o RAD Server Sample 101. Então eu posso vir aqui e testar o meu recurso. Ok? Ele ecoou lá a string padrão, que está aqui. Né? Se nós modificarmos aqui, por exemplo, testando RAD Server, salvar, deixa eu baixar esse cara aqui e executar. Ele vai carregar, a gente vem aqui para o server, eu estou recebendo um REST com esse cara. Então, funciona diretamente no browser porque é REST standard. Né? Então vamos lá, vamos começar a estender um pouco esse cara. Então eu tenho aqui um recurso aqui já definido. Né? Eu quero construir um cliente para consumir esse recurso. Como é que eu faço isso? Depois nós vamos adicionar segurança, depois nós vamos adicionar banco de dados e vamos evoluindo com o projeto. Né? Então tá aí. Ele está ativo e está funcionando. Vamos passar e criar um cliente aqui básico para consumir esse cara. Como você pode ver, aqui o recurso que foi carregado. Ó. Tá vendo? Que foi o recurso que nós desenvolvemos. Né? Então, essa digamos, o modus operandi. O que mais que tem aqui na infraestrutura? Bom, nós falamos que nós tínhamos push notification, nós tínhamos suporte a beacons, né? Especialmente beacon fence. Temos também o Analytics. Então, vou carregar aqui o console de Analytics. Ó. Esse é o console para o seu servidor. O que esse cara te dá? Esse cara te dá uma interface onde você pode consultar tudo o que está acontecendo no servidor. Tá? Então aqui você tem usuários, né, que eu tenho nesse servidor, as APIs chamadas nas últimas 24 horas, quantos devices, né, estão utilizando esse servidor, e aí você pode explorando aqui, ó, aqui usuários, né, grupos, os devices que eu estou utilizando, add modules, nós vamos falar mais para frente, recursos que estão disponibilizados aqui, as packages, né, e Analytics. Então, aqui nos Analytics, você passa a ter uma visão das chamadas que estão ocorrendo. Né? Por exemplo, as chamadas às APIs. Então, aqui ó, eu tive essa quantidade de chamadas nas APIs que eu estava testando. Tá vendo? Então, aqui você tem um detalhamento de cada um dos endpoints que foram chamados. Por exemplo, aqui o push, 28 vezes. Né? Mas quem é que chamou? Então, por usuário. Tá? Eu posso filtrar um usuário aqui e posso entender o que é que esse usuário está fazendo. Que tipos de APIs esse usuário está chamando? Né? Então, por exemplo, ou posso aqui alterar a data, né, do período que eu quero consultar. Então, essa é eu tenho aqui um usuário teste, tá? E aí eu quero olhar só o que esse usuário fez. Ó. Então, ele fez aqui logins. Tá? Então, aqui você tem detalhamentos do que esse cara fez e quando ele fez. Tá? Então, esse Analytics está incluso no seu servidor. Tá? A ideia é expandir isso aqui, colocar mais relatórios. Isso aqui é exportado, né? Esse dashboard é exportável, você consegue exportar aqui em CSV. Então você tem toda a estatística, todo o Analytics, algo bastante profissional, bastante interessante, já disponível dentro do produto, como ele já vem. Né? Você não tem que desenvolver nada para isso. Tá? Então isso é parte aqui da infraestrutura. Eu vou voltar aqui para o Delphi, a gente vai criar o nosso primeiro cliente. Então eu vou adicionar aqui nesse grupo de projeto, um novo projeto. E aí nós vamos criar um projeto multi-device. Né? Vou pegar aqui um template em branco. Vamos salvar lá na mesma pasta. Meu form principal. E aí, RS Client 101, meu primeiro cliente. Tá? Então, vamos dar um nome para esse projeto aqui, Project Group RS Sample 101. Então temos um grupo de projeto, temos aqui o servidor. Né? Eu posso criar aqui N BPLs dessa para o mesmo servidor, né? Cada uma, lembrando do conceito do microservice, implementando um serviço independente, e um ou mais clientes consumindo esse serviço. Né? Então, primeira coisa aqui, a gente vai
conectar o nosso servidor. Então nós temos aqui duas guias de componentes que são importantes, né? O Bash Client, aqui são componentes que podem ser utilizados para inclusive outros serviços de back-end, como o Parser, como o Kivin. Então, compreenda um RAD Server como um Kivin, ou Parser, ou App42, que você pode hospedar na sua infraestrutura. Esse é o grande diferencial do produto, né? Então, aqui eu tenho conectores para esses provedores, tenho também para o App42, mas eu tenho aqui na guia do MS um MS Provider. Esse cara é o que me permite conectar ao meu servidor de aplicações, né? Basicamente, aqui no MS, eu tenho que preencher o host e a porta onde ele está localizado. Posso trabalhar em HTTP ou HTTPS para ter segurança, né? Então, eu vou apenas fazer um ajuste aqui de configuração. Já está. Então, vamos lá. Aqui eu vou conectar no IP local, 127.0.0.1. A porta, como nós vimos, ele está rodando aqui no servidor de teste no 8080. Isso é tudo que eu preciso para estabelecer a conexão, né? Nesse momento nós não configuramos segurança, nada mais. Então aqui, ó, Test Connection, ele já vai me devolver o recurso padrão do MS, né? Me dando aí a versão do servidor que eu estou rodando. Tá, ok? Então esse é o princípio básico aí da conexão. Muito bem, mas eu quero fazer uma chamada ao meu serviço lá do MS. Então, eu tenho aqui no Bash Client, você tem um back-end endpoint. O que o back-end endpoint faz? Esse cara permite que você mapeie um dos recursos, né, que você quer acessar. Tá? Então, qual recurso nós vamos acessar? Bom, nós desenvolvemos aqui um recurso chamado rs-sample101. Então, aqui, ó, recurso, eu vou chamar esse cara. Ah, mas qual daqueles métodos vai chamar? Bom, se eu não passar nenhum sufixo aqui, ele vai chamar o get, que é o método default do meu MS, né? Então aqui eu estou usando o método get. Se eu quero chamar o put, o post, o put item, aí vai depender da troca aqui do método. Então, no get, sem nenhum sufixo, ele vai chamar o meu método get. Então, o que eu espero que seja retornado lá é, na verdade, aqui o testando o RAD Server. Tá? Então, voltando aqui, temos já a conexão, temos o back-end, né? Então vamos colocar aqui um botão para fazer a chamada e algo visual aqui que permita eu analisar o retorno, né? Então vamos lá, um button aqui. Vai ser aqui o execute. Ok? Ok? Um memo, onde nós vamos exibir o resultado. Então, somente um memo aqui posicionado. Como é que eu tomo o resultado dessa chamada, desse endpoint, e trago para o memo? Bom, simples, né? Eu tenho o nosso Visual Live Bind. Basicamente, o response JSON text para o texto do memo. Morreu. Né? Zero de código. Então, feito aqui as configurações iniciais, salvamos, o meu servidor já está executando, porta 8080, eu vou executar o cliente. E vou executar uma chamada. Faltou algo básico, né? Que é fazer a chamada, certo? Então, vamos tomar aqui o nosso backend endpoint 1.execute. E aí executamos e recebemos o testando o RAD Server, o retorno do nosso método. Então esse é o workflow básico. Como é que eu faço para fazer as coisas, essas peças aí se falarem entre si, né? Vamos adicionar um pouco mais de complexidade aqui na brincadeira. Então, um dos recursos standards do meu serviço é possuir controle de usuários, né? Então vamos utilizá-lo. Adicionemos então alguns componentes. Bem, todo login de usuário ele passa por algumas coisas básicas, como por exemplo pedir o usuário e senha.
né? Então, vamos colocar aqui um tedit para o usuário, um tedit para a senha, ok? Esse cara aqui, ele vai ser meu edit user. Esse cara aqui, meu edit pass. Então, edt user, edt pass, né? Um novo botão para o login. Então, aqui, login. Então, meu amigo aqui vai se chamar login, né? E o text dele aqui, login. Vamos implementar isso daqui. Quem é que eu preciso aqui para implementar o login? Bom, eu tenho aqui na categoria aqui do BES Client, você tem um back-end Authentication. Então eu trago esse componente para cá, eu conecto ele ao meu provider, MS Provider, e está pronto. Eu vou passar para ele senha e usuário e vou pedir para que ele faça a autenticação. Por quê? Porque o meu back-end, conforme a gente já viu, provê um recurso para controle de usuários. Então lá, se nós formos para a documentação, ó, você tem aqui os recursos já previamente disponibilizados pelo MS. Né? Então aqui eu tenho a documentação dos recursos de usuário, da BPL de usuários. Então aqui você tem os métodos, os endpoints, entre eles login user, que é o que nos interessa, que estão disponíveis para o gerenciamento de usuários. Tá? Então eu posso, inclusive, adicionar usuários por programação, não preciso adicioná-la manualmente pelo console, né? Além de poder integrar com o LDAP, né? Com a infraestrutura do Active Directory, por exemplo. Então esse é o cara que nós vamos usar, o login user. Tá? Então aqui eu vou escrever em login, vamos tomar aqui o nosso componente de autenticação. Username recebe o edit user. Password recebe o edit de password. Login. E aí está todo o código que você precisa para fazer login. Tá? Mas do lado do servidor, então deixa eu fechar aqui esse cara, nós vamos recompilar o servidor. Do lado do servidor, eu preciso implementar a parte de segurança. Né? Então, aqui no meu server, eu vou trazer aqui nesse método que é o que nós estamos usando para brincar. Né? Todo método ele tem um contexto, né? Tem o request, que é a chamada que está recebendo, e tem um response, que é onde você devolve o resultado. Então, aqui no contexto, é o contexto que me diz quem é o usuário, o que ele tem acesso, etc. Nesse momento, eu quero considerar que o usuário está autenticado. Né? Então, eu tenho um usuário. Então, eu vou fazer aqui, if a context.user new, eu vou levantar uma exceção. Vocês vão ver que interessante que é isso. Né? Usuário. O teclado inverteu aqui. Usuário não autorizado. Então eu vou levantar uma exceção no servidor. Veja que automaticamente ele propaga a exceção para o cliente. Né? Então, escrevemos o nosso código, compilando, vou executar novamente o meu server, está lá ativo. Vamos lá para o cliente. A gente fez aqui as mudanças. Né? Eu vou executar. Agora, o meu método tem, que está mapeado aqui no execute, tem segurança. Então, se eu der um execute aqui, ó, ele propagou a exceção para o cliente, ó, usuário não autorizado. Tá? Vou preencher aqui o usuário. Qual usuário? Bom, vamos lá. Então, mais uma feature do RAD Server. Eu tenho aqui Tools, adicionei aqui, mas você encontra lá no BIM, o console de gerenciamento. É um console que basicamente gerencia o serviço lá do RAD Server. Né? Você pode também implementar o seu controle de usuário dentro da sua aplicação diretamente. Se eu vier aqui para o console, para a parte web, eu estou vendo aqui que eu tenho 2 usuários. E meu console está fechado. Volta aqui. Dev console.
Então aqui eu tenho dois usuários, o teste e esse teste com o E, né? Esse é o usuário default criado pelo RAD Server quando ele é instalado, tá? Então me interessa que esse usuário teste, a senha dele é 123. Eu posso ver isso também por aqui, ó. Users, tá? Eu tenho aqui o usuário teste. Cada elemento, o que é esse ID aí, Fernando? Bom, cada elemento no ambiente BES, um Backend as a Service, tem seu único ID, é um identificador único desse elemento. Pode ser qualquer recurso que está lá no servidor, tá? Então eu posso aqui, por exemplo, editar esse usuário, adicionar uma descrição ou criar um novo usuário. Nós vamos usar aqui o usuário teste, tá? Então, vamos minimizar esse cara aqui. Aí nós temos aqui a aplicação rodando, né? Teste 1, 2, 3, logado, né? Você viu que ele fez aqui ele vai postando aqui o log, os métodos estão sendo chamados, e agora sim deu erro. Na verdade, faltou uma coisinha aqui. Vamos fechar aqui o client. Eu preciso dizer que aquele endpoint que está sendo chamado, ele vai enviar a autenticação. Não basta eu estar logado, mas eu preciso pegar aqui o token gerado pela autenticação e enviar lá no contexto com o endpoint. Então, basicamente, o que você faz aqui é ligar uma coisa a outra. Eu digo que ele vai levar a autenticação obtida aqui pelo backend authentication. Tá? Feito isso, testemos uma vez mais. Vou colocar aqui as coisas ao lado. Teste, 1, 2, 3, login, execute. Então aí, agora está logado. Né? Obviamente, se você passar credenciais erradas, ele já dá a mensagem padrão, você pode tratar essa mensagem e tal, etc. Tá? Então, essa é a infraestrutura aí para usuários. Então, você já adicionou segurança na sua aplicação Citric de uma forma extremamente simples. Tá? Vamos lá? Vamos seguir em frente, então, avançar um pouco mais com o nosso exemplo. Então, vamos lá. Vamos acrescentar mais algumas funcionalidades aqui. Nós vamos agora conectar uma base de dados. Então, para isso, aqui no meu servidor, eu vou adicionar um novo recurso. Né? Então, nós vamos adicionar outro módulo, né, dentro do mesmo servidor. Então, vamos lá. File New Order, MS, um novo MS Module. Esse cara vai se chamar aqui FireDAC Resource. Então, Data Module. Né? Eu vou utilizar aqui um método de get e post, nesse caso. Tá? Finish. Então, temos aqui um outro módulo dentro do mesmo projeto. Eu vou salvá-lo. O fd resource. Ok? Bom, processo básico, nós vamos trazer para cá uma conexão do FireDAC. Então, eu tenho aqui uma conexão com um banco de exemplo, employee, do Interbase. Né? Então, eu trago para cá o connection. Ok? Aqui já está previamente definido toda a configuração, processo básico do FireDAC. Né? Vamos testar, ver se o Interbase está ativo, está lá, tudo bem. Vou trazer para cá, posso fazer uma query, um table, vamos tomar aqui a table customer. Então, customer table, ok? Com cache updates. E aí entra um elemento novo, né? Entra aqui um elemento novo, que me permite, né, enviar todos os dados. Pode ser uma query, pode ser um master detail, pode ser um conjunto de queries via REST, de maneira unificada, né? E depois permitir alterações nesses dados. Então, você tem aqui um Schema Adapter. Então, vou trazer esse cara para cá. Tá? Eu vou ligar o meu table aqui nesse Schema Adapter. Eu posso enviar vários tables, ou várias queries, ou table queries misturados, não importa. Basicamente, ligando o componente no adapter. Tá? Então, esse adapter é quem vai fazer o serviço de envio desse dado para mim. Vamos voltar aqui para a implementação. Eu quero, aqui no meu método get, né, em vez desse código de exemplo, nós vamos enviar os dados lá que estão aqui nesse Schema Adapter. Então, como é que eu faço isso? Vamos começar aqui declarando um memory string. Okay?
Então, ele vai ser um memory string. E vamos criar aqui fmain. Create. Primeiro passo, o nosso schema adapter. Save to string, a minha string. E num formato, qual vai ser o formato? Vai ser storage format pronto JSON, que é o que nós queremos enviar. Okay? Então, nesse momento, eu tenho já os dados nesse memory string. Aí eu tenho que escrever esses dados para o meu response. Né? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, só que ao invés do setValue, aqui você vai usar um setString. Então, qual é o string? O fmain. Que tipo de dado, né, que eu estou enviando? Então, é um application JSON. Né, esse é o MIME, né, padrão para JSON. Né, e está feito. Isso basicamente está enviando os dados via JSON nesse GET. Tá? Isso é o que eu preciso aqui de código. Muito bem. Então, tem o servidor implementado. Adicionar aqui as dependências. Está compilando. Ok? Somente revisar aqui se a conexão está fechada. Ok, então está tudo pronto aqui do lado do server. Nós vamos agora implementar isso no cliente. Né? Então, aqui no meu cliente, no meu informe, vamos organizar um pouco as coisas aqui. Eu vou trazer um grid, pode ser um string grid, né? Então, ou um DB grid, numa aplicação VCL. Não importa. Então, tudo isso que nós estamos mostrando, esse cliente pode ser VCL também, ok? Primeira coisa aqui, um FireDAC Client. O FireDAC Client é quem vai expor, né, o MS FireDAC Client vai expor a infraestrutura do FireDAC que a gente criou lá do outro lado. Então, esse cara vai ligado ao meu provider e autenticado via o backend Authentication. Eu trago um Schema Adapter também. Então, esse cara faz a decodificação, né? Lá no server ele codificou em JSON, aqui ele vai decodificar. Então, o nosso cliente vai ligado aqui no Schema Adapter. E aí, para cada dataset esperado desse adapter, então eu tenho aqui um table adapter. E, finalmente, um main table. Se eu tivesse aqui outros datasets, eu repetiria aqui vários tables adapter, né? Um para cada dataset. Então esse cara é ligado lá no Schema Adapter. E qual é o table name? Então lá no server, o nosso recurso aqui é esse Customer Table. É ele que eu vou utilizar lá. Então aqui Customer Table. Vamos apenas preencher aqui o nome do dataset que eu quero extrair. Customer Table. Finalmente, o meu Main Table vai ligado ao Table Adapter. Então aí eu tenho dados aqui no Table Adapter já decodificados em JSON. Ok? Falta conectar os caras, então no grid, então o Bind Visually, aqui, dá uma organizada nisso. Eu vou conectar aqui o meu Main Table, né, a o meu grid. Ok? Está feito. Muito bem. Salvamos. Vamos acrescentar aqui um botão. Esse cara para executar a chamada do meu back-end. Né? Então, eu vou primeiro fazer o login, né? E aqui vamos chamá-lo aqui de carry ou customers. Né? E o meu teste aqui, customer. Get customers. Ok? Então, esse é o cara que vai fazer a chamada lá ao meu servidor. Qual o código que eu necessito colocar aqui? Vamos olhar aqui para o nosso MS FireDAC Client.
Então, esse é a classe que nós vamos utilizar, né? ms FireDuck Client. Ponto get data. E aí eu já tenho o get funcionando. Vamos testar? Vou fechar esse cara aqui. Vamos executar o meu server. Ok, no ar. Vamos executar o client e tentar fazer um get e ver se está tudo ok. Então lá, teste. 1, 2, 3, login. Executar o get customers. E aí você tem dados, então, aqui na sua aplicação client. Né? Obviamente, desejamos efetuar uma alteração. Né? Então, por exemplo, uma vez alterado aqui um registro, eu quero enviá-lo para o servidor. Vamos implementar isso. Inicialmente, eu vou fechar aqui o client. Vamos trazer mais um botão para cá. Ok, esse vai ser o botão para o post. Então aqui, post customers. E tão simples quanto o get, você tem que fazer aqui um ms FireDuckClient.postUpdates. Do lado client, isso é tudo que você precisa implementar, ok? Meu main table aqui, está tudo em ordem, cache de updates. Então isso é tudo do lado client. Voltemos ao lado server, no recurso aqui do FireDuck, implementar aqui o post. Esse é o código para o post, ó. Então, vou detalhar aqui. Né? Aqui um teste, caso o string que a gente está recebendo aqui no request está vazio, né? Então não tenho nada para atualizar. Mas aí, posiciono o string na posição 0. O meu schema adapter, que já estava aqui, ok? Ele vai carregar agora os dados desse string, com as alterações que vieram em formato JSON, e o adapter apply updates, ele se encarrega de gerar os SQLs e atualizar a nossa base de dados. Então aqui está pronto o código do post. Basicamente é isso que você precisa. Fechar aqui o recurso, compilar o nosso server novamente, está no ar o servidor, voltemos para o client, executa o client. Então aqui lado a lado, teste, 1, 2, 3, login, get. Temos aqui dados que estavam lá com 1, 2, 3, né? Que não foi alterado. Vamos aqui fazer uma alteração, ok? E post. Está guardado. Né? Se nós fizermos um get novamente, você vai ver que foi atualizado o banco de dados. Então, esse é o mecanismo para utilizar a base de dados com o FireDuck dentro do RAD Service. Vocês viram que pouquíssimo código. Né? É realmente muito fácil de trabalhar. Ok? Então, com isso, nós entendemos o beabá da história. Né? Como é que eu faço a criação do servidor, a implementação dos recursos, segurança e agora com dados. Muito bem, tudo isso que nós vimos, obviamente, o fizemos em Windows. Né? Então, nós utilizamos o servidor de desenvolvimento do RAD Server em Windows para fazer os testes de desenvolvimento. Normalmente, essa é a abordagem que você vai utilizar para fazer o desenvolvimento. Nós não fizemos um deploy da aplicação para um ambiente de produção, seja sob IIS, se você optar por Windows, ou Apache, que está disponível para Windows, mas agora vai estar também disponível para Linux. Então, eu vou passar aqui para essa VM Linux para mostrar um pouquinho para vocês do RAD Server aqui já rodando no Linux. Eu ainda não consigo, nesse beta, fazer o deploy de uma aplicação RAD Server no Linux. Tá? Isso ainda não está integrado nessa versão do beta que eu estou rodando, vai estar agora na próxima aí que está prestes a sair. Tá? Mas eu vou logar aqui ó, nessa máquina Linux, vou inicialmente iniciar o Interbase, então vamos lá para onde eu tenho instalado o Interbase. Okay? Então aqui Manager. Okay? Vou dar um Start no Interbase. Então agora o Interbase lá no Linux ouvindo. Tá? Tá aqui ouvindo o Interbase. Eu tenho aqui Show.
ele me mostra a instância, né? Então essa é a instância do Interbase que a gente vai conectar. Vou passar aqui para um segundo console, vou fazer outro login, deixa lá o Interbase rodando. Tá? Vamos aqui para onde está instalado o RAD Server. Então, o RAD Server tem um script de instalação no Linux. Né? Basicamente, ele vai disponibilizar no Linux duas coisas. O servidor de desenvolvimento, mesma funcionalidade daquele Windows, para que você possa testar o seu desenvolvimento no Linux, e também o módulo Apache, que você vai utilizar para o deploy final, né? Quando você efetivamente for fazer o deploy no Apache. Então existe um módulo Apache que permite você colocar a sua aplicação rodando integrado, né, embaixo do HTTP do Apache. E aí no Apache você tem uma série de recursos interessantes, como configurar, por exemplo, proxy, como configurar um load balance, tolerância à falha, tudo isso embaixo do Apache. Tá? Então aqui eu tenho aqui a pasta do MS, né? Então aqui estão os arquivos do MS, suporte ao FireDAX, você pode observar aqui que tudo já está aqui pronto. Tá? Eu vou executar aqui o servidor do MS de desenvolvimento. Tá? MS dev server command. Ok? E aí você tem aqui o start. Então, estou colocando ele para ouvir lá na porta 8080. Tá? Eu tenho aqui como consultar o status. Então, ele está ativo. Então, isso já é o nosso servidor de teste, né, de desenvolvimento do MS, ouvindo lá no Linux. Tá certo? Então, essa é a infraestrutura do MS. Está tudo quase pronto. No próximo beta, a gente já vai poder mostrar a aplicação MS sendo distribuída no Linux. E aí nós vamos avançar mais, né, nos próximos episódios, que é fazer uma distribuição também tanto do DataSnap quanto do RAD Server rodando sobre o Apache. Tá? Então isso vem aí nos futuros episódios. Eu separei aqui alguns recursos para vocês. Então esses são vídeos bastante interessantes que mostram o RAD Server em ação, inclusive em algumas aplicações reais. Esse daqui é uma aplicação do RAD Server com o Beacon Fence no museu no Japão. Então tem aqui um vídeo mostrando como é que a aplicação final se comporta lá, fazendo localização das obras de arte, etc., no museu no Japão. Tá? Então aqui são vídeos sobre RAD Server e o RAD Server em projetos reais. Aqui mais alguns vídeos que envolvem RAD Server e também Beacon Fence e IoT. Então este IoT em ação é bastante interessante. Outros webinars sobre RAD Server. E aí documentação, né? Como fazer a publicação dos endpoints REST, como utilizar a parte de IoT, a integração dos sync points com o RAD Server, Sync Connect, os dispositivos que estão disponíveis, né? Onde encontrar os exemplos, o mesmo aqui para a parte de Beacon Fence, então Location Tracking, como ativar o Beacon Fence, como testar o Beacon Fence, tá? Nós vamos explorar o Beacon Fence também nos futuros episódios do Academy. E é isso por hoje. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Aqui estão meus dados para contato, Twitter e e-mail. Por favor, siga-nos no Facebook, Delphi Brasil e Embarcadero BR. Vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.